Vamos lá, pessoal, continuando então, né, a aula de hoje. Nós vamos falar agora um pouco sobre o que a administração da produção ela se preocupa, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ok, deixa eu só ver se está compartilhada. Ok, vamos lá então. Então, esses itens aqui são itens importantíssimos durante a administração, que é uma preocupação constante da administração da produção, tá? E elas têm que estar harmonizadas com o objetivo da empresa. Então, em primeiro lugar, é o quê? É a organização. O que é a organização? É o processo de combinar os recursos produtivos, né? Então, eu tenho RH, que é o pessoal, mão de obra, matéria-prima, equipamento, capital. Então, se eu não tiver com isso organizado, né, eu não vou ter um bom aproveitamento de todos os meus recursos. Isso vai acabar impactando na minha empresa de uma maneira negativa. Por exemplo, se eu tiver muita matéria-prima para pouca mão de obra, eu simplesmente vou ficar acumulando estoque de matéria-prima e a coisa não vai andar. Ou, por exemplo, se eu tiver muita mão de obra e pouca matéria-prima, eu vou ficar como funcionário ocioso, vou ficar pagando salário e não vou estar produzindo. Então, isso tudo precisa estar organizado, tá? Eles precisam estar harmonizados. Ou, por exemplo, eu tenho lá 5 equipamentos para 10 funcionários. Como que eu vou fazer isso? Né? Isso daí é a organização. Eu tenho que ter um número equivalente de pessoas, matéria-primas, equipamento e capital, porque senão a coisa não vai andar. Uma hora vai dar um problema e a produção ela não vai andar. Aí, além disso, eu tenho também a direção, que é o quê? É o processo de transformar os planos que estão no papel em atividades concretas. Basicamente, é isso, tá? Você pegar, tirar do papel tudo aquilo que foi planejado. Isso é uma das atividades mais importantes da empresa na administração da produção. E por fim, o controle. Não adianta você ter os recursos humanos é, em harmonia com as matérias-primas, com os equipamentos, com o capital. Não adianta você conseguir tirar do papel aquilo que foi planejado, né, colocar na prática, se você não tem controle, né? Então, isso daí é uma das atribuições mais importantes. E aí, por fim, nós temos também a fase de planejamento, que é baseado nessa pirâmide aqui, tá? Que são esses 3 pilares aqui de planejamento. Você já deve ter ouvido muito falar sobre planejamento estratégico, né? Os demais talvez não seja tão comum. Então, quando eu falo de planejamento estratégico, ele trata o quê? Políticas corporativas, né? São decisões grandes que geralmente são tomados lá pela área da alta direção. O tático ele envolve o quê? Alocação, utilização de recursos, né? As decisões elas estão concentradas ali mais na gerência, não na diretoria, né? É mais no meio ali, entre a gerência, entre a diretoria e o operacional, que está aqui por último, que eu vou falar agora, que é mais na parte de colocar em prática, né? Produção, né? Basicamente é isso. Se você pegar essa pirâmide aqui, você vai ver como funciona é, a parte do planejamento. Então, você tem primeiro o planejamento estratégico, que ele é feito pela alta administração. Então, visão da empresa, né? Tem uma forte orientação externa, e aí é baseado em quê? A longo prazo, né? Eles têm uma coisa mais genérica, não é voltado para determinada área. Ele pensa na empresa como um todo e pensa mais a longo prazo. Então, eu vou fazer um planejamento, por exemplo, de uma empresa como a Gol, por exemplo, linhas aéreas. Eu vou olhar lá na frente, daqui 10 anos, onde eu quero estar, eu quero ser líder no mercado, não quero ser, eu quero pegar aviação regional. Eu estou olhando lá longe, eu não estou pensando na parte de transporte, na parte de combustível, na parte de entregas individualmente. Eu penso na empresa como um todo. É o que nós chamamos de macro, né? Você pensa no todo, não no micro, que é ali individualmente. A partir daí, você tem o tático, que é baseado também pelos gerentes, né? Então, ele visa o quê? Unidades de negócio ou pequenos departamentos, né? Mas também trabalha a médio prazo. Geralmente não é uma coisa muito longa, porque ele tem que trazer resultado para a alta administração. Então, ele é mais voltado, por exemplo, eu vou pensar numa empresa metalúrgica aí. Eu vou
Então, pensar na parte de estoque, aí eu vou fazer um planejamento na parte de estoque. Eu tenho que pensar no departamento de compras. Então, peraí, o que eu preciso comprar, como eu vou comprar. Isso tudo é planejado no planejamento tático, tá? Porque o estratégico não vai conseguir trabalhar a empresa como um todo. Então, você tem uma gerência, né, uma coisa diária de departamento, que vai pensar individualmente. E o planejamento operacional é feito pela supervisão, né, pelos supervisores, pelos líderes em algumas empresas, né? E aí é por tarefa e sempre no curto prazo. Então vamos supor o processo de compra, emissão de nota fiscal, por exemplo, né, recolhimento de imposto. Eu vou pensar ali, ó, nas tarefas do dia a dia, sempre. Eu não vou pensar no setor de compras como um todo. Eu vou lá no setor de compras e aí eu vou falar, peraí, mas como que é feito, como são feitos os orçamentos, né? Então, vamos melhorar isso? Vamos fazer um planejamento? Olha, eu quero orçamento de 3 empresas, eu quero que tenha, sei lá, uma ISO 9000, que a gente vai falar em gestão de processos com um pouco mais de detalhe, né, que é voltado para a gestão da qualidade. Então, tudo isso é uma coisa mais a curto prazo, porque você pega um negócio ali, uma tarefa. Então, recapitulando, o operacional ele vai pegar o quê? A tarefa de um departamento. Do departamento inteiro, quem vai fazer? O tático, que é feito pelo gerente. E da empresa como um todo é a alta administração. Olha aqui que interessante esse quadro, seria bem interessante para vocês também, né? Então, o estratégico, prazo, longo prazo. Tático, médio e operacional, curto prazo. A abrangência do estratégico é muito maior, do tático, médio, do operacional, sempre menor. Nível de especificidade, né? O estratégico trabalha com objetivos gerais, não é uma coisa muito específica de determinada área ou atividade. Né? O tático já trabalha com gerais e específicos, e o operacional só específico. A abordagem aborda a organização como um todo. Né? O tático ele pensa em quê? Em setores. E o operacional aborda o quê? As tarefas e atividades específicas, coisa do dia a dia ali, do cotidiano, dentro de um determinado setor. Né? E é lógico que o setor está dentro da empresa. Tá bom? E a origem surge planejamento como base, o tático decorre do planejamento estratégico e o operacional decorre do planejamento tático. Então você vê, o planejamento estratégico é o todo da empresa. Com base no planejamento estratégico, é feito o planejamento tático. E com base no planejamento tático é feito o planejamento operacional. Tudo está lá em cima. Mas por que é feito dessa forma? Porque não adianta nada eu fazer um planejamento operacional que vá contra o planejamento tático ou contra o planejamento estratégico. Tem que ser de uma forma harmônica. Tudo tem que pensar com o objetivo geral da empresa. Não adianta eu falar, por exemplo, que eu vou querer reduzir em 25% o meu gasto com matéria-prima, se no planejamento tático eu pensar no departamento de compras e simplesmente falar, vou comprar o mais caro mesmo, porque o que é mais caro é melhor. Aí eu estou indo contra, eu não vou conseguir atingir aquilo que está no planejamento estratégico. Então, tudo isso tem que ser pensado em conjunto, pensando naquilo que foi definido no planejamento estratégico, tá bom? Pessoal, agora nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Como que eu vou fazer com vocês? Eu vou deixar um link, quando vocês terminarem de assistir aos vídeos, eu vou deixar um link. Esses exercícios vai contar um ponto de participação. Depois eu vou ver se eu vou dar 1 ou 2. Isso daí vai ajudar na nota da AV1 de vocês. Então, sempre aos finais das aulas, eu vou passar alguns exercícios. E olha que interessante. Geralmente, os exercícios que eu pego são exercícios que foram aplicados em concursos públicos, né? Então, às vezes a gente tem uma mentalidade de achar que os concursos são coisas difíceis, mas eu quero provar para vocês que se você estiver bem preparado, você consegue fazer qualquer prova, tá? E alguns também da apostila, outros aleatório, mas quando for de concurso vai ter entre parênteses lá de qual concurso foi, tá bom? Então, por enquanto é isso, tá? Eu estarei disponível com vocês agora no Team Link e pelo WhatsApp também, e bons exercícios, tá bom? Quem for terminando vai sinalizando no grupo para mim, tá bom?